E, infelizmente, eu só fiz isso depois de ter passado por um problema muito grande, de ter perdido uma oportunidade muito grande, né? Porque depois que eu me formei em engenharia, como eu disse, e eu precisava trabalhar em empresas muito maiores. Eu já trabalhava numa empresa muito grande na minha cidade, mas eu não estava contente com isso. Eu queria ter mais bagagem, principalmente porque eu tinha o sonho de empreender e eu sabia que know-how, bagagem ia me ajudar muito. Então comecei a fazer processos seletivos para programas de trainee, que são extremamente concorridos, né? Talvez tenha até algumas pessoas que estejam passando por esses processos aqui. E passei em várias etapas de um processo seletivo, e aí cheguei nas últimas etapas, consegui chegar na última etapa. Foi interessante a penúltima etapa, porque essa penúltima etapa foi uma etapa com 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 3 iam passar para a última etapa. E eu era o pior currículo que tinha lá. Porque eu era o único que não tinha feito intercâmbio, eu era o único que tinha me formado em faculdade particular, que apesar de não ter pago nada, eu consegui bolsa de estudos, mas isso eu sempre via que o mercado via de forma diferente, né? E aí o que acontece é que eu, por saber disso, por saber que teriam muitas pessoas muito boas lá, eu investi um bom tempo para encontrar formas de me vender. Então, já que eu tenho esses pontos fracos, como transformar isso em pontos fortes, né? E, por surpresa minha, deu certo. Então, dessas 8 pessoas, eu fui uma das 3 que consegui passar, mesmo tendo pessoas muito mais gabaritadas, digamos assim, do que eu, né? E aí, nessa última etapa, era uma etapa em que você precisaria responder perguntas. Uma pergunta, na verdade. Era uma pergunta só que você tinha que responder. E você tinha que responder em 2 minutos. Só que eram perguntas sobre política, sobre economia, sobre sustentabilidade e sobre a própria empresa. Aí a importância de saber sobre a empresa, né? Eles tinham um baralho e cada carta era uma pergunta, era um tema e uma pergunta, né? Um dos diretores lá pegava uma carta, fazia a pergunta em voz alta e um dos candidatos tinha que levantar a mão. E se ninguém levantasse a mão, o diretor ia lá e apontava para alguém responder. E você, quando quisesse responder, levantasse a mão, pegava o microfone, ia lá na frente e respondia para várias outras pessoas. E eu digo várias outras pessoas porque era um processo seletivo do ano, então eram várias vagas que eles estavam querendo preencher. Então, cada vaga 3 pessoas, né? Várias pessoas, vários diretores, todos os diretores, na verdade. E aí foi um momento em que eu não consegui, eu não falei com firmeza, eu estava muito nervoso e eu não deixei esse nervosismo escondido, não consegui esconder, na verdade. E aí, resumo da ópera, não consegui passar. Então, isso me mostrou muito o quanto é importante a comunicação independente de currículo. Foi aí que eu busquei desenvolver a minha comunicação, depois que eu fui fazendo esses projetos sociais para me desenvolver. Mas ali, nos projetos sociais, eu não tinha nada a perder, diferente de quando eu estava na frente dos diretores de uma multinacional e eu perdi uma oportunidade, né? Então, essa é uma história que ilustra bem essa importância na prática